Olá, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Que alegria, que bom que a gente está junto de novo aqui para mais um Minuto Escola Sabatina. Então, vamos lá. Hoje é a terça-feira, dia 7 de outubro, e a gente continua na lição número 2. E o tema de hoje, olha, é um tema que mexe com a gente. Um novo compromisso. E como a gente sempre faz, antes de mergulhar fundo na lição da escola sabatina, vamos buscar a direção de Deus. Convido a orarmos juntos. Querido Pai Celestial, nosso Deus tão fiel, que bom poder chegar diante de Ti. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender a Tua mensagem hoje. Que esse estudo fortaleça a nossa fé em Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, a história de hoje, ela deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Qual é, afinal, o segredo por trás daquele fio vermelho na janela de Raabe? Vamos descobrir isso juntos. A nossa jornada hoje começa em Jericó. Pensa só no cenário, um acordo de vida ou morte. É ali que um pacto foi selado, uma promessa de vida por vida, sabe? Entre uma mulher cananeia, que não fazia parte do povo de Deus, e os espias de Israel. E o pedido de Raabe, ele é muito específico. Ela não está pedindo só para sobreviver, não. Ela pede bondade, mas mais do que isso, ela pede um sinal seguro. Percebe? Ela está apelando por um compromisso que se baseia naquilo que ela já ouviu sobre a fidelidade do Deus de Israel. E qual foi a resposta dos espias? Eles estabeleceram a condição, né? O pacto todo dependia de um ato de fé. Algo que todo mundo pudesse ver, um cordão de escarlate, um fio vermelho amarrado na janela. E, gente, aquele fio, ele se tornou o símbolo de tudo. O símbolo crucial daquela aliança, a marca da proteção de Deus, bem no meio de uma cidade que estava prestes a ser destruída. Mas, olha, para a gente entender de verdade o que Raabe estava pedindo, a gente precisa ir um pouco mais fundo. A palavra bondade não capta tudo. Ela usa um termo em hebraico que é, riquíssimo. E esse termo revela exatamente o tipo de relacionamento que ela queria ter com Deus e com o povo dele. Esse termo é Hesed. E Hesed não é uma gentileza qualquer, um favorzinho. Não. Hesed é um amor de aliança. É uma misericórdia leal, sabe? Um compromisso firme, constante. O que Raabe estava pedindo, na verdade, era para entrar debaixo da proteção da aliança de um Deus fiel. Um Deus cuja lealdade ela já tinha ouvido falar e que a impressionou. Isso é o que eu acho simplesmente fascinante. A compreensão que Raabe, uma estrangeira, tinha de Deus, ecoa a própria revelação que o Senhor fez a Israel, lá em Deuteronômio. O texto diz que Deus promete guardar sua aliança e o seu Hesed. Então Raabe, mesmo de fora, reconheceu o caráter de Deus e se agarrou a essa promessa. E olha que contraste incrível. No mesmo contexto em que Deus ordena o juízo sobre os cananeus, uma palavra que a gente conhece como Herem, ele abre uma porta de salvação através do Hesed. Raabe, que pelo destino da cidade estaria condenada ao juízo, pela fé, ela se coloca e coloca toda a sua família debaixo da proteção dessa aliança, debaixo da misericórdia leal de Deus. Que coisa linda! Agora, vamos pensar um pouco mais nesse sinal no fio vermelho. O que é realmente interessante é que ele não surge do nada. Ele nos lembra, ele ecoa, um outro momento importantíssimo na história de Israel. Um momento decisivo, a noite da Páscoa, lá no Egito. Vamos lembrar juntos? Lá no Egito, Deus deu uma instrução bem clara para o seu povo. Marcar os umbrais, as laterais e a parte de cima das portas com o sangue do cordeiro. Aquele sangue era o sinal. Era ele que garantia a proteção contra o anjo da morte. A condição era simples. Deus viu o sangue e o povo precisava obedecer, ficando dentro de casa. E aqui que o paralelo fica brilhante. Tanto na Páscoa quanto em Jericó, a gente vê exatamente o mesmo padrão. Primeiro, um sinal visível, certo? O sangue na porta, o fio vermelho na janela. Segundo, uma ação de obediência, que era ficar dentro de casa. E terceiro, o resultado? Idêntico, salvação bem no meio do juízo. É como se Deus estivesse repetindo a sua lição para ninguém esquecer. A salvação vem pela fé. E tudo isso nos leva, então, ao coração da nossa lição de hoje. Aquele ponto central, sabe? A relação que não dá para separar entre fé, graça e obediência. E a história de Raabe, nossa, ela é uma ilustração perfeita de como esses três elementos caminham juntos na nossa jornada de salvação.
A lição da Escola Sabatina traz uma citação de Ellen White que é muito forte. Ela nos lembra que a fé que realmente salva, ela não é uma fé passiva, parada, não. A fé verdadeira é ativa, ela se mostra, ela se revela na obediência. Essa fé que nos move a agir de acordo com a vontade de Deus. Então vamos organizar as ideias. O processo funciona assim. Primeiro, a salvação. Ela é um dom, um presente que a gente não merece, que vem pela graça de Cristo. Segundo, a gente aceita esse presente pela fé, ou seja, confiando totalmente em Jesus. E a obediência, onde entra? A obediência não é o que nos salva, de jeito nenhum. Ela é a prova, a evidência que todo mundo pode ver de que a nossa fé é real, é genuína. A gente obedece porque já foi salvo, e não para tentar ser salvo. Faz toda a diferença, né? No final das contas, tanto a história da Páscoa quanto a de Rabi nos ensinam sobre o sinal da salvação. É como se fosse uma marca externa de uma fé que está lá dentro, no coração. É um testemunho vivo do poder de Deus que nos protege. O ponto crucial, o que a gente precisa guardar no coração, é este. Deus, de forma consistente, sempre provê um caminho de salvação para quem confia nele. O sinal pode até mudar. Um dia foi o sangue, outro dia foi o fio vermelho, mas o princípio é o mesmo. Onde existe confiança nas promessas de Deus, ali a esperança floresce e a vida é preservada. E claro, isso tudo nos leva a uma reflexão bem pessoal agora. Assim como a casa de Rabi foi marcada por aquele cordão vermelho, a nossa vida também precisa ter uma marca visível. Então, a pergunta que fica para mim e para cada um que está ouvindo é: a nossa vida, ela está marcada pelo sinal da fé? Vamos levar essa pergunta a Deus em oração. Querido Deus, nosso Pai tão fiel, muito obrigado pela tua misericórdia que não tem fim. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé não seja só de palavras, mas de atitudes. Marca a nossa vida com o teu Espírito Santo, assim como o fio vermelho marcou a casa de Raabe e nos protege de todo o mal. Ensina a gente a obedecer com alegria, simplesmente porque fomos alcançados por um amor tão grande. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim a gente encerra mais um Minuto Escola Sabatina. Foi muito bom ter essa companhia no estudo da palavra. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar num tema bem atual: valores conflitantes. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Que o Espírito Santo guie cada passo do seu dia, hoje e sempre. Maranata, o Senhor logo vem.